Nossa República está de volta nessa semana, entrevistando o ministro do Tribunal de Contas da União, o Éder de Oliveira. Ministro, o senhor falava no último bloco sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, que está completando 21 anos. Como é que a gente pode definir, quer dizer, esse período de vivência com essa lei? Como é que se definiria, do ponto de vista da qualidade, da importância da lei, enfim, o que seria o Brasil com e sem a LRF? A LRF ajudou a criar uma concepção que nós não podemos imaginar desenvolvimento de políticas públicas sem considerar um marco de possibilidades de arrecadação, de endividamento e de despesa. Então, isso é um ponto importante. Em geral, os governos, o sistema político é demandado aumentar a despesa para atender as demandas dos imensos grupos da população. Os interesses eleitorais, etc, etc. Eu sei que o senhor não vai falar isso, por um cavalheiro, mas eu fico muito à vontade para exercer a crítica, às vezes, né, porque a cultura política nem sempre acompanha de forma correta as necessidades do país. Exatamente. E, ao mesmo tempo, pressões também para a concessão de benefício tributário e redução do ônus tributário que recai sobre pessoas e empresas. Mas é uma lição muito importante. Não há lei, por melhor que seja elaborada, não há marco normativo, não há Constituição, não há nada que seja criado, redigido, normatizado, que vá produzir efeitos sem a vontade e a constância política de manter aquela lei em execução. Então, durante esses 20 anos, em uma boa parte do tempo, não só havia a determinação legal, como havia um compromisso geral no país inteiro. À medida que dificuldades da mais diversa natureza, isso aí pode ser objeto de um outro debate, que senão nós não teremos tempo, essa perspectiva foi sendo alterada, nós tivemos crise econômica e etc., a ponto de buscarmos um outro marco, que é o teto do gasto público. Buscar uma outra normatização para ajudar a conciliar esse equilíbrio de receita, despesa, dívida pública, políticas públicas, por meio dessa emenda à Constituição, que resultou na chamada emenda do teto do gasto público. Então, hoje nós estamos num mundo pós-lei de responsabilidade fiscal, que também está sendo pressionado. Né? Ministro, isso é preocupante, né? Quer dizer, hoje é preciso manter firme a defesa da LRF e também a questão do teto de gasto, etc. Por razões óbvias, né? O Brasil, a sociedade não suporta, paga um preço muito alto por inflação alta, né, por descontrole fiscal, pelo gasto público excessivo, etc. Então, isso tem um preço muito alto para a sociedade. Isso produz fome, produz miséria. Então, é preciso que a gente trabalhe muito sempre para manter vivo, como o senhor faz, o espírito da lei, né? E falando nessa questão do teto de gasto, ministro, nós estamos vivendo, o Brasil está discutindo isso desde o início da pandemia, do primeiro ano, do segundo ano da pandemia, que é essa questão dos gastos que foram feitos e que precisaram ser feitos. Não há nenhuma contestação na necessidade de ter, por exemplo, o auxílio emergencial no momento que muita gente ficou desempregada, que muita empresa fechou, que o emprego informal também não conseguiu sobreviver. Quer dizer, foi importante o governo o executivo ter uma atuação firme no sentido de garantir a sobrevivência de milhares de pessoas, milhões de pessoas, que em uma situação bastante grave, aguda de falta de recursos, de desemprego, etc. Perfeito. Tivemos também um gasto extraordinário na área de saúde para combater a Covid-19, para estruturar a saúde pública, que eu acho que um grande ganho que nós vamos ter aí com a pandemia, em que pese todas as mortes, que são um absurdo, a gente lamenta, mas a estrutura de saúde, me parece, no Brasil inteiro,
vai ficar melhor nesse pós-pandemia, mais preparada para atender. O SUS deve ter alguns ganhos, a visão que a gente tem, pelos investimentos que foram feitos, né? Mas, ao mesmo tempo, tem essa preocupação com o orçamento. Agora mesmo está se discutindo, por exemplo, se, olha, vamos parcelar aí os precatórios em 3, 4 vezes, 5 vezes, nós vamos cumprir tudo, para a gente poder fazer um Bolsa Família diferente. Não, nós vamos cumprir o teto de gasto, nós temos que arrumar um dinheiro para fazer. Enfim, existe toda uma discussão no sentido de burlar o teto de gasto, né? E, ao mesmo tempo, fazer de conta que está tudo certo. Como é que o tribunal vê isso? Como é que o senhor, que ajudou a criar a LRF, vê essa situação? O Brasil corre risco de... já vivemos uma situação inflacionária, né? O Brasil corre risco com o não cumprimento dessas duas leis? Quando nós estamos falando de controles fiscais, controle sobre despesa, controle sobre a receita, agora com o teto do gasto público, que foi uma emenda à Constituição que determina que o gasto do governo nos próximos 10, 20 anos está limitado ao gasto verificado em 2016 e mais a inflação, isso nunca pode ser percebido de uma forma isolada, porque tudo está interligado. O grande desafio de uma nação, é conseguir desenvolver as políticas sociais que a sua população reclama dentro da sua capacidade de financiamento dessas políticas, que são financiadas de duas formas. Tributos, que recaem de forma diferente sobre os diferentes estratos da população, e dívida pública, a obtenção de recursos do governo por meio de quem deseja estar disposto a financiar o governo, recebendo em troca uma remuneração de juros, tal como um banco com seus... Isso tudo torna muitas vezes politicamente difícil resolver tantos desafios de conseguir atender demandas como casa, tanto mais habitação, numa situação emergencial como essa que nós estamos vivendo, dentro de conseguir fontes de financiamento adequadas. Então, tributação nem sempre é fácil. Nós estamos vendo a reforma tributária, quando se tenta alterar as regras tributárias. Um setor é mais onerado, reclama. Outro setor que é menos onerado, reclama. Quem já está sendo muito onerado, reclama e quer ser desonerado. E a dívida pública não é um instrumento que o governo possa recorrer a todo tempo e em qualquer montante. Então há uma pressão, quando esses desafios se tornam difíceis de serem conciliados, a que as regras que impõem limites sejam quebradas, né? Seja por interpretações da legislação que regem, encontrando uma interpretação, seja infringindo-as ou alterando-as. E isso não só acontece no nosso país, como acontece em todos os demais países do mundo, em que as limitações que vão sendo colocadas aos governos por meio da Constituição, aconteceu na Europa. A União Europeia estabeleceu marcos regulatórios dos orçamentos, das finanças, para todos os países. Vai se tentando equilibrar com as demandas sociais, com o funcionamento do sistema político. Em vários países, o Brasil é um deles, uma instituição como o Tribunal de Contas da União ou o Tribunal de Contas do Estado tem uma função de dar um retrato das finanças do Estado, do país, ao Congresso Nacional e à população, fazendo auditorias, identificando, olha, o nível de endividamento do país, o nível de arrecadação, onde é que os recursos estão sendo utilizados. É um outro mundo muito, muito complexo para que, diante dessas possibilidades de financiamento, com as demandas sociais, o sistema político possa tomar as decisões e a população indiretamente, porque é a população que elege. Mas é a função também do tribunal, quer dizer, punir, inclusive, a gestão fora dessa legislação, né? Quer dizer, olha, furou o teto de gasto.
tem uma função não só orientadora, mas tem uma função também de exercer a punição sobre o gestor que erra, né? Os tribunais de contas no Brasil, eles têm esse poder sancionatório. Qualquer gestor que infringe a lei de uma forma grave, ele pode ser sancionado, assim como o tribunal pode apontar um quadro financeiro muito ruim, por exemplo, no governo federal ou aqui no âmbito dos estados para uma prefeitura, e esse quadro ruim pode se refletir na avaliação política do governante, né? Mas esse quadro é um quadro que tem que ser mostrado com imparcialidade, Sim. com técnica e com confiabilidade. Se o Tribunal de Contas disser que o montante da dívida, a projeção da dívida, o montante da arrecadação é esse, o montante do déficit orçamentário, da situação patrimonial, da situação das contas públicas, é esperado que nós confiemos no trabalho do tribunal. E, a partir disso, cabe ao sistema político, deputados, senadores, governadores, assim como opinião pública, fazer um juízo, né, do que isso representa, do que você pode ter, e nós estamos tendo o caso, né, em que a dívida pública, o recurso, a situação fiscal piora, mas em decorrência de que o governo teve a absoluta necessidade de piorar a sua situação fiscal para melhorar a situação social absolutamente necessária. Então, isso é aceitável nesse aspecto que haja esse desequilíbrio. No que nós vimos na pandemia, foi não só que é aceitável, como era absolutamente necessário. E o nosso sistema agiu rápido, aprovou uma proposta de emenda, a PEC emergencial, para eliminar as barreiras legais e constitucionais para poder agir rápido e colocar recursos no auxílio emergencial, porque não foi só no auxílio emergencial, mas empréstimos a empresas, etc. Isso era absolutamente essencial para recuperar a economia, porque o gasto público, até a dívida pública, eles são instrumentos de dinamizar a economia, né? E quando o grande problema é gastar de forma sábia e de forma que aquilo que você toma emprestado ou recorre ao endividamento, ou até mesmo um aumento de tributação, produza resultados sociais relevantes e reconhecidamente relevantes, né? Quando nós temos um sistema que não ajuda a melhorar socialmente e nem a promover o crescimento econômico, você gera dívida sem promover as condições de gerar riqueza e pagar essa dívida. Ministro, o senhor falou aí sobre a situação fiscal do Brasil, sobre essa perspectiva, sobre a justificativa possível para essa situação. Eu queria que o senhor conversasse comigo um pouquinho sobre compliance na gestão pública, sobre governança. Porque me parece que muito dos problemas, além da legislação orçamentária, da LDO, enfim, de tudo isso que a gente já conversou aqui, é preciso que a gestão siga princípios rigorosos, né, no seu dia a dia, postura de servidor até decisões de governante. Como é que o senhor vê essa questão? O Brasil está se adequando, está assumindo uma postura de compliance, como já existe no setor privado, em grande parte, pelo menos, do setor privado? Sim, como nós estávamos aqui falando um pouco disso antes. O compliance, de modo mais resumido e sintético, na verdade, significa o seguinte: o que você deve construir dentro de uma empresa para garantir que os seus funcionários observem a lei, para garantir que os dirigentes da empresa não vão se envolver em atos de corrupção perante a administração pública, que os clientes ou aqueles que pretendem investir, no caso, comprar ações daquela empresa, possa ter certeza de que as informações prestadas por essa empresa são verdadeiras, que canais, que meios você utiliza para envolver os seus funcionários e criar um ambiente de
de funcionamento leal e, ao mesmo tempo, observando a legislação que deve ser aplicada, a legislação trabalhista, ambiental, tributária. Isso se tornou algo muito mais relevante nos últimos 20 anos, porque nós tivemos alguns grandes escândalos internacionais, onde empresas que pareciam superpoderosas, em poucos anos vieram à falência. E você poderia dizer, bom, qual o problema? O problema é que os milhares de pessoas que compraram ações, investiram sua poupança naquela empresa, quando ela vai à falência, perde o dinheiro. No setor público, não sendo antes referido como compliance, sempre houve a preocupação de criar instrumentos de desenvolvimento da ética, regras para sancionar aqueles que se envolvessem em atos de corrupção ou de qualquer outra maneira. Mas à medida em que essa ideia de compliance passou a ser dinamizada no setor privado, também passou a ser dinamizada no setor público, vindo agora com uma discussão mais ampla, que é a discussão de governança, né? E a discussão de governança, para sintetizar, é muito relevante quando você considera a seguinte pergunta. Na área da educação e na área da saúde, se o Brasil ficasse mais rico, como nós esperávamos com a produção de petróleo, né? Pudesse dobrar a destinação de recursos para a área da saúde e da educação. Isso significaria que a gente conseguiria grandes avanços na educação e na saúde do país? Depende. Depende da nossa capacidade de gerir esses recursos com eficiência. E aí é que entra a discussão mais atualizada sobre governança. Como estabelecer mecanismos de forma que o setor público, não só o setor público, mas o setor privado também, mas vamos falar do setor público, seja capaz de gerenciar melhor o seu volume de recursos com participação, com transparência, com ética, com produtividade. Como é que a gente constrói uma instituição, que mecanismo nós construímos para garantir que os recursos que forem recebidos vão ser aplicados naquelas finalidades e produtivamente. Esse é um debate que se faz, inclusive na área da educação. Alguns especialistas dizem, simplesmente aumentar de 5% do PIB para 10% em 20 anos vai significar melhoria na educação? Pode não significar se nós não pensarmos num sistema de garantia. Garantir a qualidade do gasto. Ministro, infelizmente nosso tempo acabou. Acho que nós teríamos mais de 1 hora de conversa, no mínimo, com certeza, sobre tantas coisas importantes. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui na nossa República. Essa fala para Mato Grosso acho que é importante para o gestor público, para as pessoas entenderem mais a importância do Tribunal de Contas da União, a importância de se cuidar bem, né, do dinheiro público, do erário, ter essa visão de fazer gestão de qualidade, de ter eficiência, de gastar bem, enfim. E estamos à disposição, sempre que quiser, estamos às ordens aqui para falar sobre esses tantos assuntos de interesse da sociedade. Muito obrigado, eu também agradeço a oportunidade, é sempre importante, é sempre uma satisfação poder compartilhar o que aprendemos ao longo de quase 40 anos na administração pública e levar um pouco essa visão aos seus espectadores, porque é fundamental que a população compreenda que é preciso participar, é preciso compreender as limitações do governo e é preciso encontrar formas de sempre aplicar melhor recursos públicos. Então, essa foi uma boa oportunidade de transmitir essas ideias. E da gente aprender um pouquinho, né? Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima semana. Um abraço a todos.